O indivíduo mais atento, que está acompanhando essa série de vídeos, ele já sacou, ele já conseguiu entender que a síntese de tudo que está sendo dito aqui não pode ser outra senão o termo educação. Vamos ver como é que fica isso na prática. Ifá não é para todo mundo. Ifá é para todo aquele que precisa dele e enquanto precisa dele. Aboru Aboye, ao Zebome e ao Zaburu, de Ifá, de Ami, de Egum e de Orixá. Oromilá Jana Ifá Olokun Asorodayo Eleripim Okitibiriti Umpa Ojo Ikuda Oromilá Direloni. Para ilustrar ou materializar essa ideia de educação envolvida nesses processos, eu vou lançar mão aqui do Odu Ikaogundá, uma das citações do Odu Ikaogundá, que diz o seguinte, né? Tudo que está no mundo precisa estar no mundo. Ou seja, tudo que já esteve, tudo que está e tudo que estará no mundo, né? Precisou estar, precisa estar e precisará estar no mundo. Isso são ferramentas, tá? De auxílio, né, ao entendimento humano, efetivamente. Porque quando nós saímos da seara humana, ou do reino, né, humano, nós vamos, e regredindo, né, nós vamos encontrar o reino animal, o reino vegetal, o reino mineral, e todos esses reinos, todas as coisas, né, neles contidas, definitivamente tem um propósito específico, tá? Nada está ali à toa, ok? O mineral, seja ele qual for, o vegetal, seja ele qual for, o animal, seja ele qual for, eles já nascem, né, sabendo, né, o que precisa fazer, o que eles precisam fazer. Eles já nascem conhecendo o propósito deles. Diferente disso, o humano não sabe. Tem até um dito bem interessante, um dito popular bem interessante, diz o seguinte acerca disso, né? Nós humanos precisamos comemorar duas datas, né? A data do nosso nascimento e a data em que descobrimos por que nascemos. Quando a gente observa isso, tá? Ou cria um comparativo, melhor dizendo, né, entre a mitologia que fala lá da entrevista do Araúrum com Lodumare e observamos isso, né, no nascimento de uma criança, coisas semelhantes começam a acontecer, né? Nós começamos a observar pontos comuns, denominadores comuns, tá? O principal deles, né, tendo em conta uma criança recém-nascida, é o seguinte: a primeira coisa que nós observamos nela é a ideia do egoísmo, tá? E não o egoísmo deliberado, mas um egoísmo intrínseco, no sentido de sobrevivência. Esse instinto de sobrevivência, o termo, né, instinto, né, ele aparece muito forte aí, e ele vai se assemelhar, né, lá com o reino animal, sobretudo, onde nesse lugar não há crime. Tá? No reino animal não há crime. Tá? Não há crime, não há maldade. Há necessidade.
Tá? Então, nesse momento, a gente observa, né, que na falta de um termo melhor, tá, essa ideia de egoísmo não deliberado da criança, tá, tem mais a ver com o que ela precisa do que com o que ela quer. Tá? Esse processo do querer, né, o efetivo, né, quando a criança começa a crescer e nós observamos que ela começa a exercer o querer dela, a gente chama isso de manha. A criança está manhosa. Né? Nesse momento, é comum, tá? Ou via de regra, é onde o processo de educação e educação política, no sentido de aprender a se relacionar, é efetivamente começado pelo pai e pela mãe. Tá? Porque o pai e a mãe sabem, tá, que no mundo essa história de chorar e espernear não vai funcionar. Tá? Então precisa esperar, né? Precisa aprender a ouvir não. Né? Porque, né, e a partir desse momento a gente passa a entender, né, que nada é do jeito que nós queremos. Né? É do jeito que nós precisamos. Ok, mas o que tudo isso aí, Valnei, tem a ver com educação? Nesse momento eu vou precisar evocar a etimologia, né, a ciência que estuda a origem e o significado original dos termos, para poder definir a educação. É um termo latino, né, do latim exducere, que significa conduzir para fora. Né? A ideia é expansão, tá? Expandir. Tá? Mas expandir o quê? Né? É a questão que se faz imediatamente. Tá? É literalmente expandir, né, esse entendimento e esse conhecimento, né, de que nada é do jeito que você quer. Tudo sempre vai ser do jeito que você precisa. Né? Ou, né, na melhor das hipóteses, né, do jeito que as circunstâncias se apresentam. Do jeito que as circunstâncias se apresentam. Isso não pode ser entendido como uma exceção à regra, né? Porque não é. Tá? Essa ideia de circunstância, ela tem mais a ver com um processo de realinhamento de uma situação do que com outra coisa. Né? É como foi dito, né, lá atrás. O indivíduo ele faz as petições dele, né, mas esquece, né, que no AIE não depende só dele. Né? Depende de tudo e de todos. Tá? E quando você chega, que você entra nesse jogo, né, que aparentemente não tem ordem, tá? E aqui uma série de equívocos e erros são cometidos, né, a partir desse não entendimento, né, de que não há de que exista uma exceção ou alguma exceção, sei lá, ou que não há regra. Né? A partir desse péssimo entendimento é onde a necessidade desse parafraseando aí os aplicativos de GPS, né, existe a necessidade de recalcular a rota. Tá? Aqui aparece o termo circunstâncias. Tá? Mas definitivamente isso não é uma exceção à regra, né, para esse ou para aquele indivíduo. Né? Você não tem aí esse ou aquele, né, que seja melhor. Tá? Bota nessa equação aí você já está vendo que o processo não é um processo tão simples, tá? Mas é um processo, e se existe um processo, existe uma regra. Tá? Você já começa a observar o seguinte: quando o indivíduo entra naquela, né, de deixa a vida me levar,
ele meio que entra numa história de letargia, tá? Onde ele pensa que o fato dele se deixar conduzir, tá? As coisas vão naturalmente se encaixar, né? E isso não é verdade, porque ele precisa de atitudes, né? Ele tem atitudes a serem tomadas, tá? Se fosse assim também era fácil, era só ninguém fazer nada que tudo ia se acertando, mas se ninguém faz nada não acontece nada, simples assim, né? Ou seja, é um processo de atenção constante, tá? Existem algumas correntes aí religiosas, algumas correntes esotéricas que chamam a atenção para isso com o seguinte termo, né? O indivíduo precisa estar desperto, tá? Ele precisa estar acordado, porque senão você vira massa de manobra, tá? Você vira instrumento do querer do outro, tá? E isso também não é bom, tá? Então você é um estado de tensão, né, constante, tá? Onde você não pode dormir, tá? Você não pode dormir, senão o bicho pega para você, né? E você entra, né? Mais uma vez mencionando Calgundá, esse signo ele aparece importante pra caramba nessa parte do processo, que é o signo do pobre coitado. O indivíduo acha que tudo é contra ele, porque eu sou um pobre coitado, que nada acontece comigo, nada acontece de bom para mim. E não é verdade. No fundo ele não faz porra nenhuma. Desculpa o termo, né? Mas não existe uma maneira melhor de expressar esse sentimento, né? Ele só não está fazendo nada e quer que simplesmente as coisas aconteçam, tá? A canção famosa lá do Zeca Pagodinho, né, Deixa a Vida Me Levar, né, pode ser a trilha sonora desse Odu e Calgundá. Uma outra questão que se faz notar a partir desse momento é a relação dos termos religião e educação, tá? Eu prometo voltar, né, num vídeo ou num texto, né, vou decidir qual é a melhor situação para isso, melhor forma, né? Melhor meio, melhor mídia para isso, para aprofundar nisso, né? Porque no fundo, né, o que a gente acaba observando nesse processo todo é que religião, né, ou o termo religere, né, o religar, né, tem mais a ver com esse processo, né, da a humanidade se entender entre ela, né, o indivíduo se entender com ele mesmo, se entender com seus semelhantes, se entender com o mundo, né, criar esse processo harmônico, né, e nesse momento tem que evocar a ideia expressada no Odu Iretemeji, né, que é um Odu que fala de ritmo, né. Nesse Odu é sugerido que o nativo dele, né, ou para aquele que o Odu se apresenta numa consulta ordinária, ele é meio que um inimigo do ritmo natural das coisas, tá? Ele acha que as pessoas, né, que o mundo, né, precisam obedecer o ritmo dele, né? A ideia do mal teológico aparece aí, né? É um processo de disritmia, né? Porque quem dita o ritmo, né, da vida, quem dita o ritmo, né, da existência, né, é quem criou efetivamente tudo, né? E esse é o ritmo, né? Esse é o norte, tá? O ritmo é esse, tá? Então você tem duas alternativas: ou você entra no ritmo dele, ou você tenta fazer o seu, tá? E Iretemeji, quando fala do mal teológico, fala disso: olha, são indivíduos que tentam fazer o ritmo deles, né, ignorando o ritmo natural das coisas. Damos um salto aí de Iretemeji para o Odu Ossa Laure, ou Ossa Alturá, né, onde a ideia do que é a verdade, tá, aparece,
né? E a verdade é a palavra de Olodumare guiando o mundo, etc. E tal, tá? O Odu Osalaure, ele está ratificando, né, o que está sendo dito lá em Iretemeji, tá? No que toca a ritmo, tá? Enfim, esse processo, né, ou essa relação entre religião e educação trazem aí uma noção, né, que vai bater de frente aí com o senso comum vulgar, né, de que religião é algo que tem que transcender, que existe um lugar para onde, né, ou que tem que obedecer cegamente essa ou aquela, né, entidade. Não é nada disso, tá? A religião, ela tem por fim reeducar, tá? É um processo de educação, é um processo de reeducação. Se a gente observa, né, a parte da mitologia, onde o Araúrum definitivamente, né, esquece a vida pregressa, né, e ignora, tá, o processo de relacionamentos, né, na próxima encarnação. Tá? A religião, ela aparece como uma síntese, né, ou uma professora, né, instruindo o indivíduo, né, instruindo o humano, né, no sentido de que, olha, tá, jogo de cintura, né, é um processo político, tá, com o fim último, né, penso que com o fim último, né, de tornar esse indivíduo, né, digno do termo humano, e de todas as capacidades que o humano tem, se comparado aos demais reinos, né, os reinos animal, vegetal e mineral. Bom, no próximo episódio do vídeo eu vou voltar falando sobre legado e índole, tá? Que vai fechar esse entendimento, tá? Não é um assunto simples que dê para um vídeo de 20 minutos falar, sabe, um monte de detalhes ficaram de fora dessa explanação, justamente por causa dessa questão do tempo. Mas eu penso que da forma como foi sintetizado, já ajude muito, tá? Até a próxima.